Desde já queremos agradecer a sua participação, a todos que estão participando aqui conosco. Nós temos já algumas pessoas na audiência conosco, graças a Deus. Fiquem à vontade para interagir, para você mandar o seu recado, para você entrar em contato conosco e dizer como está sendo esse programa para a sua vida, para a vida da sua família, ok? Estamos de braços abertos para recebê-los e compartilhar conosco e vamos interagindo. Deus abençoe. Eu gostaria de apresentar aqui o nosso querido, a pessoa que nós vamos entrevistar, é o Dr. Jussier Barreto. Ele é advogado há mais de 10 anos, pós-graduado em Direito Processual Civil, sócio no escritório Barreto Dantas Advogados, e é uma pessoa da qual a gente temos uma grande estima, já o conhecemos e já faz um certo tempo, mas cada vez mais a gente percebe que o tempo passa, mas para ele não passa, sempre permanece com essa juventude, né? E hoje nós estaremos trazendo um tema bem interessante que vai facilitar o seu conhecimento, que é o universo jurídico ajudando a população durante e após a pandemia, né? Nós estamos com eu até fiz questão de combinar com o Dr. Jussier Barreto, de nós trazermos uma problemática, né? Qual é a problemática? Não precisa nem falar, né? A problemática é a própria pandemia, né? A pandemia, ela aconteceu muita coisa. E uma das coisas que aconteceu com a pandemia, ela desestabilizou as relações comerciais e contratuais, né? Quando exigiu que diversas atividades, se não todas, ou quase todas, podemos dizer assim, parassem o seu funcionamento para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, se protegendo, a fim de respeitar o quê? O isolamento social. Então, percebam que as empresas fecharam, pararam, não é? Isso gerou o quê? Prejuízos no bolso, prejuízos financeiros, não é? A todos que tiveram que parar suas atividades, desde a diarista informal até aquela grande empresa. Esse prejuízo financeiro colocou em risco a sobrevivência das empresas, dos grandes e pequenos negócios e dos contratos em geral, tanto os formais como os informais. E não apenas os contratos comerciais, mas também os contratos de consumo, que são os que movimentam a maior parte da economia. Essa problemática que nós combinamos e trazemos aqui para debatermos e também trazermos respostas, para você que está nos assistindo, é de fundamental importância, porque sempre aparece gente querendo respostas nesse momento difícil. E a primeira pergunta que nós fazemos aqui para o Dr. Jussier Barreto é onde o universo jurídico ele entra nesses acontecimentos. Fica aí a primeira pergunta e desde já a sua saudação. Muito obrigado, Edivar. Queria saudar aqui a todos os telespectadores da Louva TVRN e ao programa, né, Escola de Finanças. É uma alegria, uma satisfação poder participar com vocês e contribuir de alguma forma aqui para aqueles que estão nos ouvindo, né? É verdade. Muito obrigado a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Diante dessa problemática, né, que a gente enxerga por todos os lados, né, a gente encontra pessoas, empresas que se veem numa situação difícil nesse momento e realmente se perguntam o que fazer, né, como sair dessa situação menos machucado, né, menos prejudicado. E eu acho que é esse o sentimento, Edivar, que está permeando o pensamento de todo mundo, né? É como sobreviver nesse cenário apocalíptico, né, que se formou tão rapidamente, sem que ninguém esperasse, né? Então, e aqui a gente está falando de sobrevivência financeira, né? Porque a saúde está aí agindo, né? E a gente está tentando tomar as medidas de saúde e precaução, mas o fato é que a nossa vida ela gira em torno das finanças, né? Hoje, tudo que nós fazemos e tentamos também ser, depende das finanças. E como nós sobrevivermos, né, nesse momento. Então, essa problemática, ela gera dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de pessoas, seja ela física ou jurídica, né? Quando alguém está em estado de necessidade, tentando sobreviver,
a gente encontra dois tipos. O primeiro tipo é aquele que tenta se aproveitar da situação, não é? Como a gente vê em muitos lugares, né? Muitas pessoas que se aproveitam dessa fragilidade para obter vantagens exageradas. Raramente existe alguns empresários que não fazem assim, mas a maioria estão se aproveitando. Se aproveitando da situação, né? E... basta ir na farmácia, né? Pois é. Você vai na farmácia, você comprava um remédio que era baratinho, agora está muito caro, né? Então... E aí a gente vê pessoas de um lado se aproveitando e sabendo que do outro lado tem alguém inocente sofrendo esse dano no momento de dificuldade, né? No outro extremo, a gente tem pessoas inocentes, que muitas vezes tentam sobreviver e, na tentativa de sobreviver financeiramente, tomam decisões, fazem escolhas, mas pela sua ignorância, pela falta de conhecimento técnico, acabam por tomar decisões equivocadas, né? E é alguém que se precipita e cancela um contrato sem saber que tem uma multa por trás, não é? É alguém que demite um funcionário sem prestar atenção na essencialidade daquele serviço, né? Se aquele negócio dela pode continuar ou não. E eu estava prestando atenção na sua reflexão, na reflexão que você trouxe, e eu acho que a palavra que o universo jurídico tenta formar no meio desse caos é o equilíbrio, né? É encontrar um meio termo entre a inocência e entre o aproveitamento. É fazer justiça encontrando o meio termo para cada situação individualmente. Maravilha, meu querido. E isso é tão importante porque nós precisamos entender que nós temos que caminhar dentro da lei. Mas a lei dos homens e a lei de Deus, né? A palavra de Deus que a gente enfatiza tanto tem que ser esse alvo. O alvo é caminhar na palavra e caminhar na lei dos homens, né? Exatamente. Como cristãos, precisamos dar o exemplo, né? De um modo geral, o que a lei prevê sobre esse tipo de fenômeno que esse fenômeno da pandemia, dessa Covid-19 que estamos vivenciando todos os dias pessoas que a gente não imaginava estão se contaminando, pessoas que a gente não imaginava estão falecendo. Então, o que é que a lei prevê sobre esse tipo de fenômeno? Como é que a gente pode responder sobre isso? Às vezes há uma falsa impressão de que a lei não tem uma solução para esse tipo de acontecimento, né? Ele é tão imprevisível, ele é tão inesperado, que dá para achar que a lei não tinha uma solução para isso, né? E talvez por isso muitos tentem se precipitar nas suas decisões. Mas a verdade é que o Código Civil, o nosso Código Civil, né, que rege a maior parte das nossas relações, ele já previa, né, no seu trecho de lei, né, no artigo 393, a figura dos institutos jurídicos do caso fortuito e da força maior, né? Então são institutos antigos que prevêem não necessariamente uma pandemia, mas prevêem situações extremas, não é, que precisam ser reguladas no momento de crise, não é? E aí algumas pessoas não entendem os termos, né? Mas, Jussier, o que é caso fortuito, né? O que é força maior? Eu não sou acostumado com esse tipo de linguagem, né? A lei, ela traz o caso fortuito como sendo aquela situação que você não tem como prever, ou até você sabe que ela existe, mas você não vive aguardando que isso aconteça, né? Isso. É como alguém que sai para dirigir e não fica esperando que um raio caia em cima do seu carro. Sim. Ninguém sai com um para-raio em cima do carro porque vai que cai um raio, né? Não é assim. Então, é um fato tão imprevisível que, por mais que nós saibamos que ele existe, a gente vive sem esperar que aconteça. É verdade. Né? Então, quando acontece, ele é tão imprevisível que a lei nos protege para situações desse tipo. Né? Tipo inadimplência, né? Isso pode ser também tratado nesse momento? Sim. A gente tem que observar o fato, né? O fato gerador da inadimplência. Se foi um fato comum, previsto, né? A gente vê muito isso, por exemplo, na construção civil. Algumas empresas de construção civil têm dificuldades, falta material. E ela diz assim, olha, eu atrasei a obra porque faltou o cimento, né? Mas aí o judiciário já tem dito assim, olha, mas é sua atividade e você tem previsão de que isso falte, então você tem que tomar cuidado, fazer estoque. Sim, né? É verdade. Então a gente tem que olhar o fato que gerou esse inadimplemento, né? E aí a pandemia entra como um caso fortuito, porque ninguém esperava isso, né? E a Adconvir, doutor Jussier, que a gente pode também, no momento em que você sabe que não vai ter mais cliente, que as suas portas estarão fechadas e que você paga um aluguel, o que é que precisa ser feito?
Eu sempre falo isso desde o primeiro programa, que é necessário a gente fazer renegociação. Exatamente. Chama o dono do imóvel e apresenta o problema, apresenta a questão, porque, primeiro, se você não conversar com o dono do imóvel e você abandonar, você vai ficar inadimplente e ilegal. Você precisa andar, legalmente falando, em concordância com o dono do prédio. Exatamente. Que você está pagando aluguel. Então, é o que nós estamos vendo. As pessoas estão chamando o dono do prédio, estão fazendo acordos para que não haja o inadimplemento. Né? Para não acontecer as pessoas deixarem de pagar aluguel, deixarem de pagar condomínio, então todos têm que entrar no mesmo acordo, né? Para que não haja nenhum problema. E para isso, a justiça, nesse momento, está sendo muito favorável para buscar esses acordos. Exatamente. E entra também nessa questão da força maior, né? Porque a imposição da paralisação, ela foi uma posição geral. Sim. Ela veio de cima, veio de uma autoridade Sim. pública, né? Então, o dono da pequena empresa que estava no prédio alugado, ele não teve como se livrar dessa imposição, né? Então, a lei entende como realmente um caso de força maior. E aí, o proprietário desse negócio, desse pequeno negócio, ele vai ter que usar esse argumento, chegar para o locador e dizer, olha, nós estamos diante de um caso de força maior. Eu não fiz porque quis, nem foi porque eu me desorganizei. Foi porque foi imposto. E eu não tive culpa nisso, né? Então, o equilíbrio está nisso, está em buscar realmente ajustar essa relação contratual sem precisar que ela se quebre. Porque a imposição ela veio tanto para o inquilino como veio para o locador. Não, esse problema que está acontecendo é um problema que está sendo gerado em todas as classes sociais, né? Ela atinge tanto aquela pessoa que não tem recursos como aquele mega milionário. Todos estão dentro do mesmo pacote, né? O diretor da LoveRN tem uma imagem, não sei se os irmãos estão vendo aí, mas ele está tratando aqui de resolver, é um probleminha técnico, mas amém. Eu estava só sinalizando porque ainda está na tela. É interessante acionar a justiça para resolver esses problemas gerados pela pandemia? É interessante? Olha, no momento que, só pegando a informação, a pergunta seria melhor assim. É interessante se eu tenho o dono do prédio. O dono do prédio ele não quer fazer negócio, ele não quer negociar nada. É interessante, caso ele não seja flexível, é interessante eu entrar na justiça para requerer? Perfeitamente. Olha, essa situação ela tem sido vista com um outro olhar já tem algum tempo, né? A lei processual ela tem se modificado nos últimos anos, no sentido de permitir que as pessoas tentem negociar o máximo de situações possíveis antes de ir para o judiciário. Porque o próprio judiciário reconhece que há uma lentidão natural Sim. no processo, há um tempo de resposta razoável, que às vezes a velocidade com que você precisa resolver aquela situação ela é muito mais emergente, né? Muito mais rápida, precisa ser resolvida muito mais rapidamente do que a justiça oferece. Não é? Então, hoje existem meios de mediação, arbitragem, conciliação, que facilitam resolver esse tipo de situação sem precisar que a pessoa vá até o judiciário. Mas ela tem que ter em mente o seguinte, que se realmente existir uma resistência total, onde ela não tem realmente saída nem condição para negociar, ela tem que ter a confiança de que a lei, né, já prevê esse tipo de situação e ela pode sim ir ao judiciário, pedir ao juiz, né, pedir ao Estado juiz que faça uma revisão nessa situação, né, que o próprio juiz veja qual é a situação mais justa para esse contrato. E isso, logicamente, tem que, como você falou, né, tem que haver um equilíbrio Exatamente. Entre as partes, tem que haver um equilíbrio entre as partes, tem que haver o bom senso, né, e tem que haver também um conhecimento técnico do que a lei está colocando, né? Perfeitamente. Existem vários exemplos que nós estamos... eu estava até mentalizando aqui. Um exemplo, tem uma loja, são mais de 30 lojas, e que o dono das lojas, simplesmente, ele não foi flexível. Aí, o que é que aconteceu? Só 2 ou 3 estão pagando o condomínio, mas o que foi que aconteceu? Simplesmente, ele entrou na justiça, os 27, 28 inquilinos entraram na justiça para requerer essa flexibilização. Então,
Eu acho assim, num momento como esse, todos estão perdendo. Sim, com certeza. Ninguém está ganhando. Ninguém. Então, é o momento de você fazer uma reflexão. Eu, como proprietário, como dono de um imóvel que está sendo alugado, eu tenho que fazer uma reflexão e dizer e pensar justamente nisso, né? As escolas estão fazendo isso, as faculdades estão fazendo isso, grandes empresas de transporte estão fazendo isso, essa flexibilização, né? E bom senso. É como eu lhe disse, é uma tentativa de sair menos machucado. E todo mundo vai sair machucado, né? E tem também que ter um pensamento, você que é empresário, você que tem um negócio, você que é informal, mas trabalha de alguma forma, nós temos que ter um pensamento, talvez não tão positivo nem negativo, mas um posicionamento mais realista da situação e imaginar que daqui a alguns meses isso vai acabar. Sim. E se acabar, como vão ficar os contratos que a gente cancelou com essa lide, com esse litígio, com essa briga? Não é? Não seria mais fácil ter negociado e quando voltar, continuar com esses contratos? Será que esse locador não teria muito mais vantagem em manter os seus inquilinos num preço mais baixo e não precisar ir atrás de novos inquilinos no momento de crise onde todo mundo descapitalizou? Sim, com certeza. E como as pessoas físicas podem buscar auxílio no judiciário se entender que é necessário acionar a justiça? Como é que essas pessoas das diversas classes sociais podem agir? Olha, hoje em dia existe o juizado especial, que hoje talvez seja a melhor saída para resolver essas situações mais simples, né? O juizado hoje ele tem um limite, um teto de 40 salários mínimos. Se aquele problema custar mais de 40 salários mínimos, ele não pode participar no juizado. Mas se ficar abaixo disso, vale a pena, porque isenta hoje de custas judiciais, de risco com honorários, e você pode entrar sozinho, você não precisa necessariamente de um advogado, né? Muito embora a gente sempre recomende uma orientação técnica antes, porque é importante, né? Mas a pessoa física ela pode buscar o juizado especial, ela pode ser atendido por um advogado de sua confiança, né? Ela pode buscar a defensoria pública, ela pode também buscar as universidades, a OAB, que oferecem assistência judiciária gratuita, né, aos carentes, né? Então, assim, existem N meios. E algumas perguntam assim, Jussier, mas será que com essa pandemia o judiciário parou? Porque os fóruns estão fechados, né? Para a nossa alegria, o judiciário ele realmente parou para o atendimento, mas ele continuou funcionando em home office. Sim. E tem funcionado muito bem, por sinal, né? Aqui o nosso elogio à administração do Tribunal de Justiça e tudo. Isso. E eles têm funcionado muito bem, de forma muito célere, e está funcionando. Existem meios de contato para você ir até lá e ser atendido no horário específico e entrar com o seu processo. Cada caso é um caso. É um caso. Você não pode generalizar, trazer as informações como se fosse tudo, todo mundo agora vai ter que ir lá. Não, nem sempre. De repente você tem um computador em casa, com esse computador aqui eu posso acessar a justiça e fazer tudo. Logicamente, se eu não souber, procura um advogado e de repente você dá sequência, né? Exatamente. E em relação aos MEIs, as microempresas e empresas de pequeno porte, como é que elas podem procurar? Existe em Natal, especificamente, um juizado especial específico para a microempresa. Então, as microempresas e até empresas de pequeno porte podem participar do juizado especial se o problema dela está naquela faixa dos 40 salários mínimos. Mas, via de regra, a empresa ela opera um pouco mais alto, tem contratos maiores, consequentemente são mais caras, né, em relação aos seus problemas, e às vezes tem que buscar a justiça e vai ter que ir para a justiça comum. É obrigatório estar com um advogado, então busca uma assessoria jurídica de sua confiança e vai ter que buscar ou o juizado ou a justiça comum. Isso, e logicamente as microempresas e empresas de pequeno porte já tiveram uma assistência do governo federal aí, né, com relação à liberação de crédito. E temos visto assim algumas empresas tendo lógico que se o governo federal está chegando com esse recurso, é interessante o advogado, juntamente com a pessoa que pleiteia esse valor, e estarem com a empresa organizada. Exatamente. Né? Porque é a mesma coisa, eu tenho um dinheiro e vou emprestar a alguém, eu quero que aquela pessoa me dê garantia de retorno daquilo ali, né? Então ele não vai chegar e jogar para qualquer pessoa. Não, porque o governo mandou, mas poucas empresas estão pegando. Mas as empresas têm que se organizar, têm que buscar seguir as regras. Exatamente. Né? E pode ser, inclusive, o salva-vidas, né, de muitas empresas, porque
pode ser que com esse crédito elas consigam se sustentar, sobreviver durante esse período e aguentar até o retorno. Né? Exatamente. Se realmente você vê que não vai ter jeito, aí você tem que ter muito pé no chão, né? Pensar, botar na ponta do lápis, fazer os cálculos para você não ter um prejuízo maior. Exatamente. Inclusive tem uma carência. Você pega o dinheiro, a sua empresa está organizada, os advogados atestaram lá, a sua empresa está ok, os contadores disseram que está tudo ok, maravilha. Meu irmão, existe uma carência, essa carência é de 6 meses. Isso. E esses 6 meses você pode se organizar para começar a pagar lá na frente, com juros baixíssimos ao ano. Então, é uma alternativa. Eu não estou dizendo que isso seja a única alternativa para você pegar. É uma alternativa. Tá com dúvida, meu amigo? Entre em contato com a Escola de Finanças, 9101-6312. E se quiser perguntar aqui alguma coisa para o Dr. Jussier Barreto, eu receberei as perguntas e repassarei para ele, como um profissional da área jurídica estará nos assessorando. Doutor Jussier Barreto, qual deve ser a prioridade das empresas nesse momento? Olha, a prioridade das empresas tem que ser, primeiro, se conhecer, né? Muitos pequenos empresários conhecem a atividade que eles praticam, mas dificilmente conhecem o seu próprio negócio, né? A sua situação atual. Então, é importante fazer uma autoanálise para, primeiro, saber se a sua atividade é essencial e ela pode permanecer funcionando, se ela é uma das que foram mais prejudicadas, como, por exemplo, salões de eventos, né? Ambientes